por maiores se te façam as tribulações terrestres, não percas a fé na providência divina. Dificuldades aparecem, sonhos caem à maneira de flores para se transformarem nos frutos da experiência. Surgem doenças, conflitos, entraves e inquietações. O desânimo te ameaça, entretanto, não te deixes abater. Continua oferecendo à vida o melhor de ti mesmo, trabalhando e servindo sempre. E assim chegará o momento em que descobrirá no próprio coração a presença de Deus. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles.
oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se num lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. És luz em tempos de escuridão. És paz quando a revolta bate ao coração. Porque és o mestre a nos consolar. Porque és o mestre. São doces as palavras que vêm de ti.
uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo me ensinou, usando a razão, a doutrina de amor. És a luz de um novo ser, como Cristo me ensinou. A doutrina de amor. A doutrina de Resistência às provações. Senhor, dá-me o espírito de resistência perante as lutas que tenho pela frente. Quando surgir a dor, o obstáculo, a dificuldade, o problema, bafeja-me na fragrância do teu amor. Não me deixes entregue à perturbação mental que destrói a harmonia interna. Leva ao egoísmo e a um beco de trevas e sofrimento. No meio da luta, quero estar firme, compreensivo e inteligente, encarando com tranquilidade e coragem os acontecimentos que trazem confronto, imposição, dificuldade. Peço-te ter sempre presente o entendimento do imenso valor da minha vida, que está posta em tuas mãos e obedece a elevados objetivos, que ainda não posso compreender. Refreia-me a impulsividade, a intolerância, a revolta, e impõe-me a calma, a alegria e a paz. Assim fazendo, obedeço à marcha da vida e progrido sem interrupção. Obrigado, obrigado. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos até Jesus. Procurar entrar em sintonia com os nossos mensageiros divinos. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui mais uma noite para o aprendizado. Que nós possamos absorver as Tuas lições para o nosso dia a dia, praticarmos o Teu Evangelho de amor. Por onde passarmos, Senhor Jesus, nós possamos levar sempre um sorriso amigo, uma palavra de conforto àqueles irmãos que necessitam. Muito obrigada, Jesus, pelo Teu Evangelho de amor. Obrigado, Senhor Jesus, pelos amigos que fizemos nessa estrada. E obrigado por termos tanto a doar. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que fortaleça nossos corações e nossas mentes. Afastai de nós, Senhor, todo pensamento de egoísmo, de inveja, de ciúme, e nos inspire a benevolência, o amor ao próximo. Que nós possamos, Senhor Jesus, amar mais, pedir menos. Que a Tua paz e o Teu amor possam envolver a casa de Aniceto e todos os nossos irmãos fraternistas. Que possa envolver toda a humanidade, o nosso planeta, neste momento de transição. Abençoe, Senhor, todos pequeninos que hoje estão nos leitos de dores. Abençoe todas as crianças dos orfanatos, os velhinhos nos abrigos e os nossos irmãos infelizes nas penitenciárias. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje estamos aqui para desenvolver um estudo do Livro dos Espíritos na questão 78. Mas antes, fazendo algumas observações sobre Kardec, que a gente sabe que é o nosso codificador, né, que é aquele que reuniu todos os conhecimentos e informações através dos médiuns, né, e dos espíritos do Senhor, trazendo-nos esses conhecimentos, né, através de livros, né, através de psicografias. Kardec então iniciou a doutrina espírita primeiramente através do Livro dos Espíritos, né, que nasceu em 18 de abril de 1857, ou seja, há 165 anos atrás. Depois então veio o Livro dos Médiuns, né, em 1861, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, logo depois, em 1865, o Céu e o Inferno, em 1868, a Gênese. E, para finalizar, obras póstumas, né, depois que Kardec desencarnou, porque ele deixou vários escritos, vários conhecimentos, que foram reunidos através de obras póstumas em 1890. Então essa é mais ou menos um pouco das obras de Kardec, né? Nós não falamos aqui do livro que é o Espiritismo, Revista Espírita, né? e outros livros de antes, né? Antes de Kardec, né? Porque ele adotou o nome de Allan Kardec, mas ele nasceu, né, registrado com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, em Lyon, na França, né, em 3 de outubro de 1804, o nascimento do nosso Allan Kardec. Bom, então vamos desenvolver agora a nossa parte que nos cabe sobre a questão número 78 do Livro dos Espíritos. Nós já estamos aqui na parte segunda, né? Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, né? Nós estamos aqui na origem e natureza dos espíritos. Origem e, vamos dizer assim, e características dos espíritos, né? Questão 78, Kardec pergunta: os espíritos tiveram um princípio ou são como Deus de toda a eternidade? Será que nós como espíritos tivemos um princípio, um início, né? Ou somos como Deus de toda a eternidade, né? Então é essa pergunta que Kardec faz aos espíritos, né? E tem a primeira questão do Livro dos Espíritos, né, que é um complemento até de certa forma dessa questão, para a gente entender essa questão, né? Kardec pergunta: que é Deus? Pergunta aos espíritos: que é Deus? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E os espíritos respondem o seguinte:
Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus é a inteligência suprema, ou seja, superior a tudo, superior a todos, né? Causa primária de todas as coisas, causa primeira, né? Tudo que surgiu primeiramente foi através de Deus. Então aqui então a gente já tem, de certa forma, um pouco da questão respondida, porque Deus veio primeiro, né? E aí depois disso ele criou tudo e todos, e criou, né, nós, os espíritos, e continua criando, né? Ele não parou. Essa criação, né, esse desenvolvimento de tudo, ele continua ainda criando, sustentando todos nós, né? A ciência já descobriu que o universo está em constante expansão. Isso porque Deus não parou de criar, né? Então, se Deus é criador de tudo, do universo, então depois veio nós. E assim, à medida que nós vamos avançando em moralidade, em conhecimento, em inteligência, né, a partir do momento que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos tornando espíritos melhores, mais avançados em sabedoria, né? E aí nós vamos penetrando com mais consciência, né, nos mistérios de Deus. Então, no momento atual, no estágio atual, nós não podemos conhecer todas as coisas, né? Mas um dia chegará aí, milhares de anos, milhões, que nós vamos alcançar, digamos assim, uma condição de um espírito da envergadura da evolução de Jesus. Alguns podem dizer que isso é heresia, né? Um dia nós vamos chegar à condição, à posição espiritual e moral do Mestre Jesus. Mas esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, que é o que Deus quer de nós, né? Que a gente vá aprimorando gradativamente até alcançar a condição de um espírito de extrema evolução, de perfeição igual a Jesus. Esse é o nosso propósito, apesar de que muitas pessoas não vão concordar com isso, mas é o propósito nosso, de acordo com Kardec, de acordo com os espíritos evoluídos superiores que promoveram, junto com Kardec, a codificação, né, da doutrina espírita. Então, mas a gente já tem alguns conhecimentos, né? A gente já evoluiu bastante, né? Pega lá desde o início da formação, né, antes, aí, né, há 2, a 5, a 10 mil anos atrás, nós fomos imaginar hoje, houve uma evolução fantástica em todas as áreas, né? Na ciência, inclusive na religião também, né? Que nós, a religião católica, por exemplo, acreditava que a Terra era o centro do universo, né? Depois, com o conhecimento, o avanço da ciência, nós fomos percebendo que não é bem assim, né? Que nós somos apenas um planetinha pequeno, né, nessa imensa galáxia de bilhões, né, de estrelas, bilhões de planetas, né, astros, etc. e tal. Então, ou seja, gradativamente nós vamos aprimorando os nossos conhecimentos e conhecendo, né, os espíritos, a ciência vai nos revelando alguns mistérios e a gente vai aperfeiçoando, né? Então, nós já sabemos que a essência nossa é o espírito, sabemos que temos o perispírito, né, que liga o espírito ao corpo físico quando estamos encarnados
e que registra todas as nossas impressões, que é, né, essa ligação, né, entre só pode haver essa ligação do espírito com o corpo, né, através do perispírito. Então, a gente já sabe, né, que existem muitos mundos, né? Jesus já falava para a gente, né? Na casa do meu pai tem muitas moradas, e a gente sabe que o universo todo é a construção das moradas do nosso Pai Celestial, e existem mundos muito mais evoluídos que o nosso. Então a gente percebe que gradativamente a gente vai aperfeiçoando, né? Então, os espíritos tiveram um princípio ou são como Deus de toda a eternidade? E os espíritos respondem: se os espíritos não tivessem tido um princípio, seriam iguais a Deus. São sua criação e submissos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não sabemos nada. Podeis dizer que não tivemos princípio, se entendermos com isso que Deus, sendo eterno, tem criado sem descanso. Mas, quando e como cada um de nós foi criado, repito, ninguém o sabe. Esse é o mistério. Então, que nós aprendemos então que Deus, como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nos criou, continua criando o tempo todo, e existe esses mistérios a serem revelados, né? Por exemplo, de quando e como fomos criados. Mas isso gradativamente a gente vai alcançando esse entendimento, essa compreensão de acordo com a nossa evolução moral, nossa evolução espiritual, né? Pegando um trechinho aqui de Miramês para encerrar, ele fala assim: tudo que existe é criação de Deus, dos vírus aos homens e desses aos anjos, da matéria interatômica aos mundos e desses aos ninhos galácticos. Estamos todos e todos ligados por fios invisíveis de amor de Deus que, por vezes, não percebemos. Então, dessa forma, nós encerramos a nossa fala aqui, agradecendo a todos pela oportunidade. Um abraço. Tchau, tchau. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E para nossa reflexão da noite, o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, é o item 3, Fé e Caridade, que é uma lição trazida pelo Espírito Protetor da Cracóvia em 1861. Vamos começar a nossa reflexão pela palavra fé, uma palavrinha tão pequenininha, mas tão significativa. Fé, ela é uma convicção firme e inabalável de que algo é verdadeiro, mesmo sem nenhuma prova ou confirmação. Então, a fé é o suporte, é a confiança, é a segurança, é aquilo que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo diante de tantas dificuldades. Ela nos oferece consolação, coragem, resignação nos momentos difíceis da vida. Nós já sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações. E nós fomos matriculados nessa escola para aprender a lidar com os nossos defeitos, a desenvolver a nossa condição moral. Então, a todo momento, nós vamos ter provações, dificuldades, problemas, e que nós vamos necessitar da coragem, da resignação
para podermos seguir em frente. A fé sincera e verdadeira é calma, dá a paciência que sabe esperar, apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de ser forte. Então a fé é aquela sensação, aquele sentimento que nos faz ter paciência, ter calma, tranquilidade, para aceitar aqueles momentos difíceis e ouvir as respostas dos nossos irmãos, dos nossos espíritos que estão sempre à nossa volta, a nos mostrar um caminho, uma saída. Agora, quantos de nós, mesmo frequentando aqui a casa espírita, ou que seja outro templo, que diante de uma situação, às vezes nós nos confrontamos, nós colocamos em xeque a nossa fé. Diante, às vezes, de um filho doente, ou de uma doença que às vezes aparece e se torna um grande problema, uma grande dificuldade a ser enfrentada. E mesmo ouvindo palestra, tomando passe, às vezes até mesmo ajudando nas atividades da casa espírita, às vezes nós deixamos a nossa fé abalar, né? Às vezes nós começamos a duvidar. Mas é importante também a gente pensar o que Kardec nos diz. Nós não podemos ter uma fé cega, aquela fé que a gente se entrega e diz, não, isso é porque Deus quer assim. Não, pelo contrário. Kardec veio nos ensinar que nós devemos usar a nossa lógica, o nosso raciocínio, o nosso pensamento, para poder buscar compreender por que nós estamos naquela situação, qual a necessidade de estarmos passando por aquele momento, de que forma nós podemos aprender, de que forma nós podemos exercitar a nossa fé diante daquela dificuldade. Porque nós não podemos ficar só na crença, só acreditar por acreditar. Nós precisamos buscar entender cada situação da vida, buscar compreender o que aquilo nos traz de ensinamento. Se nós estamos matriculados nessa escola, é porque nós temos que aprender alguma coisa. E o que nós podemos aprender com determinadas situações? De que forma eu posso colocar esses ensinamentos que eu venho acumulando através de estudos, palestras, livros, de que forma isso pode me ajudar nesses momentos? Mas eu não posso fechar os meus olhos e simplesmente seguir em frente. É necessário pensar, refletir, raciocinar, ponderar toda aquela situação e buscar o porquê das coisas, porque tudo tem um porquê, né? Nada chega até nós simplesmente por chegar. O que nós temos que trabalhar? Porque se nós estamos aqui para vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade, desenvolver a nossa capacidade de amar, sem esperar nada em troca, esse é o momento, diante dos obstáculos, das dificuldades que nós temos que colocar. Esse sustentáculo, essa base, essa força que nós temos, que é chamada de fé. Emmanuel, ele já diz em várias obras que nós precisamos desenvolver as duas asas para que possamos alcançar voos mais altos. Precisamos desenvolver o nosso intelecto, o nosso conhecimento, buscar sabedoria. Mas sozinho isso não é suficiente. Nós precisamos colocar em prática esse conhecimento, essa sabedoria, desenvolver através da caridade, porque a caridade é o amor em movimento. Então nós precisamos saber, mas é importante fazer. Então a nossa fé, ela é o suporte para a caridade. Nós só podemos realizar obras se nós tivermos confiança naquilo que nós estamos exercendo e não fazê-la simplesmente por fazer mecanicamente. Porque se nós estivermos amparados
por essa fé raciocinada, por essa fé lógica, essa fé compreensiva, aí sim nós conseguiremos desenvolver o nosso conhecimento em forma de ação e amor. Porque a cada um será verificado as suas obras. Se nós estamos aqui como trabalhadores de Jesus, cada um de nós será verificado por aquilo que nós realizamos. Então nós temos muito trabalho a realizar em nossa vida, porque nós sabemos, nós não estamos aqui a passeio, né? Nós estamos aqui porque nós temos algo a realizar, a aprender, a desenvolver. E o trabalho, ao lado da oração, é o mais eficiente antídoto contra o mal. Porque não adianta você dizer, eu não faço mal, mas também não faz o bem. Não adianta ficar no 0 a 0, no empate. É necessário que nós façamos o bem. E para a realização do bem, do trabalho, há necessidade também da nossa aliada, da nossa oração, da nossa prece. Porque é ela que vai nos auxiliar ao trabalho, é ela que vai nos fortalecer para não esmorecer diante das dificuldades. Mas se o trabalho é algo tão essencial, se o trabalho é algo que é necessário para o nosso progresso, o que significa trabalho? Se buscarmos no dicionário, uma das definições que teremos seria que qualquer atividade física ou intelectual realizada por ser humano, cujo objetivo é fazer, transformar, obter em algo. Então, para a nossa sobrevivência, nós precisamos trabalhar. Se nós queremos nos vestir, nos alimentar, ter uma casa, há necessidade de desenvolver esse trabalho para que possa nos sustentar. Seja ele um trabalho braçal, seja ele um trabalho intelectual. E ainda podemos perguntar mais ainda. E para o Espiritismo, o que é trabalho? Na questão 675, no Livro dos Espíritos, Kardec também fez essa pergunta aos espíritos. Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? E os espíritos respondem, não, o espírito ele trabalha, assim como o corpo. Então, toda ocupação é útil, é trabalho. Então, nós temos que trabalhar não só aqui nesse plano físico, mas também no plano espiritual. A ocupação, o trabalho, em ser útil, né? Em transformar tanto o ambiente mental quanto o ambiente material, é necessário para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então, todos trabalham. Se nós observarmos a nossa volta, do animal ao homem, todos exercem alguma função útil. O que seria de nós se não fossem os animais? A nos ajudar, por exemplo, no desmoramento ou mesmo uma destruição, uma fatalidade. Quantos animais auxiliam, né, os bombeiros na busca de vidas perdidas nos escombros? Ou mesmo a companhia daquelas pessoas, né, que muitas das vezes são sozinhas e se dedicam a um animal, né, e aquele animal também faz companhia. Ou mesmo pessoas cegas que necessitam de um cão-guia. O homem, seja ele no trabalho braçal, né, na roça ali, trazendo o alimento para a nossa mesa, seja na coleta do lixo, ou mesmo nos trabalhos intelectuais, no caso de um educador que trabalha desenvolvendo a mente daqueles alunos, né, trazendo o conhecimento à luz da sabedoria, ou mesmo um cientista que trabalha na recuperação da saúde das pessoas, na proteção, como no caso das vacinas, ou qualquer outra profissão. Qualquer trabalho, ele é útil, ele é importante, não existe trabalho maior ou menor, mais valioso ou menos valioso. Todo trabalho é útil, todo trabalho é essencial em nossas vidas. E o espírito desencarnado, ele também trabalha? Nós já vimos em várias obras de André Luiz que ele vem relatando que os espíritos, mesmo depois do desencarne, eles também continuam trabalhando.
há necessidade do aperfeiçoamento, da evolução. Então, ele traz para nós em várias obras esse trabalho sendo realizado nas colônias, ou mesmo nas assistências, aquelas zonas umbralinas. Quantos espíritos estão ali se dedicando na proteção, no auxílio, no desenvolvimento daqueles irmãos que ainda estão necessitados da ajuda. Então, a espiritualidade, ela não cessa o trabalho. Da mesma forma que há necessidade do trabalho aqui na Terra, no plano espiritual também continua a mesma coisa. O trabalho é essencial. É ele que nos garante a oportunidade de evolução. É ele que nos proporciona a oportunidade da aprendizagem, do auxílio ao outro e a nós também, para que possamos, não sozinhos, mas juntos, poder evoluir. Kardec também nos traz que fora da caridade não há salvação. E o Espiritismo, ele sustenta essa máxima de Jesus, que quando diz que é fora da caridade não há salvação. E é bom a gente relembrar que o Espiritismo não diz que o Espiritismo, né, é a salvação, não. Pelo contrário, ele diz que é a caridade. Independente de qual religião você esteja, o importante é a prática da caridade. É ela que vai nos proporcionar condições de evoluir, de melhorar e de nos mostrar que nós podemos ser e não ter, nos preocupar com o outro, fazer o bem pelo outro. Então, fora da caridade não há salvação. Então, o trabalho aliado à caridade é a fonte, é a importância para que nós possamos, nessa escala evolutiva, ter condições de evoluir, não só materialmente, mas principalmente espiritualmente, moralmente, como Emmanuel já nos diz, né? Na oportunidade de crescer, de melhorar. E aliada ao trabalho e à caridade, a prece ela é essencial, porque é ela que vai alicerçar o nosso fazer. Não adianta só a boa vontade, o querer. É necessário que nós aliamos aqueles espíritos também que se encontram ali para nos ajudar, nos auxiliar nesses trabalhos, seja no trabalho material, seja no trabalho da caridade. Porque a prece, ela vai fazer com que todos os empecilhos, todas as dificuldades, a gente procure descartá-las, né, para que não atrapalhem o nosso desenvolvimento, porque com certeza muitos irmãozinhos vão nos atrapalhar. Muitos desencarnados, ou mesmo encarnados mesmo, não vão permitir que nós possamos desenvolver um trabalho. Então, a prece, ela é necessária, porque é ela que vai alavancar o nosso trabalho, porque nós vamos estar conectados com aqueles irmãos que também querem o benefício dos outros, que querem que o trabalho do amor, né, dessa ação, desse movimento, possa ser realizado. A solidariedade também é necessária nesse trabalho da caridade, mas não aquele de só entregar a cesta, não só aquele de entregar mecanicamente uma roupa, porque claro que essa caridade também é válida, ela também é importante, mas nós estamos falando de uma caridade que vai além disso, é a verdadeira caridade. É aquela que quando você entrega uma roupa, um alimento, você tem a capacidade de olhar no olhar do outro e dizer, olha, eu estou aqui. Que você receba nesse alimento todas as minhas vibrações de paz. Como que você amanheceu hoje? Você está melhor? Então aquela tensão, aquela oportunidade de olhar no olho do outro e poder dizer, olha, você não é invisível para mim. Você faz parte do meu cotidiano e eu estou aqui se você precisar. Então essa é a verdadeira caridade. É você poder sentir a presença do outro e o outro poder perceber as suas vibrações, o seu movimento, o seu envolvimento naquela ação.
Viver junto e ser coletivo também é fundamental nesse trabalho da caridade. Às vezes a gente diz, eu não pedi para nascer essa família. Será que não? Será que nós não temos um compromisso, uma dívida com aquelas pessoas com quem nós estamos convivendo? Às vezes nós temos dificuldade de conviver com o irmão, que a gente acha muito difícil, que pensa diferente, que não nos entende o tempo todo, brigando, reliando, ou às vezes com o próprio pai ou a própria mãe, que a gente não consegue ter um bom entendimento, tem dificuldade às vezes para mostrar o ponto de vista, ou entender o ponto de vista do outro. Mas nós não estamos ali simplesmente por estar. Existe um motivo, existe uma condição. E será que eu não pedi essa situação? Eu não pedi essa oportunidade para refazer, para reformular o que ficou em encarnações passadas? Então é caridade também. Eu não ser orgulhosa com meu irmão. Eu buscar entender os seus defeitos, os seus vícios, as suas dificuldades, as suas limitações. Se eu tenho dificuldade com meu pai ou com a minha mãe, ter a humildade de aceitar essas condições e tentar auxiliar, ajudar, porque muitas das vezes nós estamos em condições melhores daqueles com quem nós convivemos. Se eles ainda não entenderam o valor do perdão e ainda continuam insistindo na mágoa, no ódio ou na raiva, nós temos por obrigação, por ter já um certo entendimento, uma certa evolução, buscar a paz, a tranquilidade, aquela fé que nós vimos lá no começo, para que possamos nos sustentar e criar condições de melhorar. Ser coletivo também no trabalho, porque o trabalho material também é importante, nós temos a oportunidade de praticar a caridade verdadeira no nosso trabalho, independente da profissão que eu exerço, da ocupação que eu tenha, eu também tenho grandes oportunidades. Quantas vezes eu vejo no meu trabalho alguém deprimido, alguém que às vezes está à beira de um suicídio, às vezes não está suportando a quantidade, a carga pesada que tem recebido a familiar ou mesmo no trabalho. E eu me torno, às vezes, sensível à causa dele. Às vezes, uma conversa, um minuto de atenção, um bom dia que eu dou, que eu alegro a vida daquela pessoa, uma brincadeira, uma conversa, eu posso também estar auxiliando, porque o meu tempo, as minhas vibrações de paz naquele ambiente de trabalho, também é uma caridade. A caridade não é aquela que eu exerço quando eu vou no centro espírita ou quando eu vou para uma entidade ajudar para desenvolver qualquer trabalho ou fazer um trabalho assistencial. Não. No meu trabalho, no meu dia a dia, quando eu tenho paciência para conversar com alguém que às vezes é insuportável, alguém que, por exemplo, não sabe respeitar o outro, que tem dificuldade para dividir as tarefas, alguém que é muito egoísta. Então eu preciso dar o meu exemplo também. Eu preciso mostrar o valor daquele momento ali, a importância que o meu exemplo vai trazer para todas aquelas pessoas. Ou mesmo a minha calma, a minha tranquilidade também pode ajudar naquele momento, na execução daquele trabalho. Então a caridade, ela não escolhe local nem pessoas, é qualquer momento, qualquer situação. Até mesmo quando nós estamos no trabalho de colaboração no centro, quando nós estamos ali elaborando uma sopa, sempre tem aquele que fica melindrado porque está fazendo o trabalho que seria dele, ou porque diminuiu. Então, quer dizer, existe também o melindre, existe também, muitas das vezes, um certo orgulho, um certo egoísmo, que a nossa sintonia, a nossa vibração não pode cair nesse momento. Há necessidade da gente vibrar amor, vibrar paz, trazer para aquele ambiente, porque afinal de contas você não vai distribuir apenas uma sopa.
você vai distribuir um alimento material, mas carregado de alimento espiritual. A sua energia, a sua positividade, o seu bem-querer, o seu bem-estar também será levado naquele alimento. Olha a importância da nossa sintonia, da nossa mente estar conectada com coisas boas, com vibrações positivas. Porque quando nós mudamos o nosso pensamento, mesmo que alguém esteja fofocando, falando coisas ruins, coisas negativas, contando o que aconteceu na notícia, né? As tragédias, eu vou estar em vibrações. Eu vou estar conectado com os bons espíritos. Eu vou trazer toda a energia positiva para aquele momento. Porque assim, aquele alimento que está sendo preparado, seja no corte, seja no preparo, seja na distribuição, ao chegar aquelas pessoas, elas também receberão essa energia positiva. Elas também estarão felizes, não só pelo alimento material, mas com a preocupação de quem fez, do amor, do carinho. É sempre a oportunidade de nos dedicar de corpo e alma aos nossos irmãos necessitados. E aqui eu trago uma lição que sempre que eu releio essa história, eu fico cada vez mais fascinada de forma como as crianças elas podem nos ensinar. Essa lição da noite é do Ubuntu, com certeza vocês já ouviram falar, que é uma origem africana, a palavra de origem africana, e que ela tem como propósito uma filosofia de vida que se conecta, né, com a existência de si com os outros. Ou seja, Ubuntu significa eu sou porque nós somos. Então é uma filosofia de vida que se preocupa com a coletividade. O individual não tem espaço. E um antropólogo foi para essa aldeia fazer um trabalho, uma pesquisa. E no final, quando ele terminou esse trabalho, essa pesquisa, ele ainda tinha algum tempo para poder esperar a sua condição para ir embora. E ele, ao observar umas crianças, né, que brincavam ali em volta, ele resolveu fazer uma brincadeira com elas. Ele trouxe para próximo de uma árvore uma cesta completa de guloseima, tudo que criança gosta, né? Doce, balas, bolacha. Então, assim, era uma cesta bem convidativa para a criança. E aí, ele chamou essas crianças e falou para elas assim: olha, criança, nós vamos fazer uma competição. Quando eu disser já, vocês vão correr até aquela árvore e pegar a cesta. Aquele que chegar primeiro ficará com a cesta e poderá comer tranquilamente. Quando ele disse já, ele teve uma grande surpresa. Os meninos não saíram correndo, cada um por si. Eles pegaram na mão uns dos outros e foram até a cesta. Ele ficou impressionado com aquilo, mas como assim? Se eles pegam na mão, vão chegar todo mundo junto, quem é que vai comer, né? E aí, conversando com as crianças, ele teve grandes ensinamentos. A primeira dela, que as pessoas não devem levar vantagem em relação a uma coletividade, porque eles estavam ali juntos, eles pegaram na mão, porque assim todos teriam oportunidade de ter a felicidade de mastigar, de comer aquele alimento tão desejado. E ainda completou: para que uma pessoa se sinta feliz, é preciso que todas as outras também estejam. Que graça terá se eu me sinto realizada, se eu fico feliz porque eu tenho a minha mesa, todos os dias aqueles alimentos maravilhosos, mas quando eu saio e vejo alguém com muita fome, crianças passando fome, que graça que tem eu ter tantas roupas no meu guarda-roupa, eu posso escolher essa ou aquela, mas quando eu saio lá fora,
Eu vejo crianças, eu vejo pessoas, eu vejo idosos tremendo de frio, porque não tem um agasalho. Então, como que eu posso realmente ser feliz vendo tantas pessoas passando fome, tantas pessoas necessitadas, e não é só de coisas materiais? Como é que eu posso me sentir feliz, alegre, satisfeito, sabendo que algumas pessoas são injustiçadas, algumas pessoas não são compreendidas, algumas pessoas são esquecidas, ou muitas das vezes são tidas como inexistentes? Como que eu posso ser feliz dessa forma? Então é importante a gente lembrar, nós estamos num plano de provas e expiações. Nós não temos ainda a possibilidade da felicidade eterna. Isso é para os mundos que já atingiram essas condições. Apenas os mundos que são super evoluídos têm essa possibilidade. Aqui o que nós ainda conhecemos é a felicidade relativa. E essa felicidade relativa, ela se encontra justamente no amor ao próximo, na caridade, no dividir, no colaborar. Meimei, ela vem chamar-nos a atenção e puxar a nossa orelha, porque quando ela diz, que nós estamos aqui para trabalhar, para desenvolver, para mostrar o valor da caridade, nós não estamos aqui a passeio, nós precisamos aproveitar essa oportunidade para ser útil, porque é na utilidade, é na certeza da prática do bem que nós vamos crescer, que nós vamos melhorar. Então nós temos que buscar trabalhar, nós temos que buscar fazer alguma coisa de importante, trazer para os nossos irmãos algum tipo de melhoria. Então nós temos que ser úteis, nós temos que buscar ao trabalho, porque a caridade, aquela verdadeira, não aquela que nos torna mais vaidosos, não aquela para mostrar para os outros, mas aquela caridade em que a gente, muitas das vezes, deixa de lado o nosso egoísmo, o nosso conforto. Nós saímos da nossa zona de conforto e vamos em busca de ser útil, de praticar a verdadeira caridade que Jesus nos ensinou. Porque é através dela que nós vamos poder facilitar, melhorar, dar condições para os nossos irmãos. Então, quando eu deixo de lado o meu orgulho, quando eu deixo os meus interesses pessoais para me tornar pública, coletiva, útil, aí eu encontro a felicidade. Porque Joana de Ângeles já dizia que a felicidade, ela está na certeza do dever cumprido. Como é maravilhoso a gente poder colocar a cabeça no travesseiro e dizer: hoje eu estou satisfeita, hoje eu cumpri com a minha obrigação, hoje eu consegui realizar, hoje eu estou feliz por ter realizado o meu trabalho, a minha atividade. E quando a gente fala de trabalho, de atividade, de caridade, não falta serviço, é o que mais tem. Nós podemos realizar esse trabalho de diversas formas, através da prece, das vibrações, através de visita, através da paciência, através da palavra de conforto. Quantas vezes no hospital, não é só o doente que precisa de uma palavra, de uma ajuda, aquele que acompanha o doente também é um grande necessitado do nosso conforto, do nosso auxílio, de dizer: olha, eu estou aqui, o que eu posso fazer por você? Posso passar a noite? Você quer que eu fique no seu lugar enquanto você descansa um pouco? Então, assim, é tão importante a gente mostrar que nós temos a oportunidade de ajudar e de sentir, ter empatia pelo outro. Na hora de entregar o alimento, olhar bem nos olhos daquele que recebe e dizer: como está o seu dia, como é que você está tudo bem com você e seus filhos, todos com saúde. Então, aquela importância que você dá naquele momento da entrega, não é só o alimento que você está doando, mas é o seu tempo, a sua boa vontade, a sua compreensão, é a sua paciência. Porque se ao todo momento
nós temos oportunidade, seja no nosso trabalho, que nós trazemos sustento para casa, seja na realização das atividades caritativas, o importante é a gente se doar, é trabalhar, é ser útil e ter a felicidade, a certeza de que nós estamos trabalhando no bem, que nós estamos seguindo os ensinamentos do Mestre, que nós estamos vivenciando na prática esse amor em movimento. Agora nós precisamos também dominar a nossa mente, porque a todo momento, a todo trabalho que nós formos realizar, nós vamos ter empecilhos, nós vamos ter pessoas encarnadas e desencarnadas nos atrapalhando, fazendo com que o pessimismo tome conta, para que possamos desistir daquilo que nós estamos querendo realizar, querendo fazer. Porque o obreiro que tem fé, ele não desiste. Porque se a fé dele estiver bem ancorada, se o trabalho da caridade estiver sustentado na fé, ele não vai deixar esses pensamentos negativos, né? Como não vai dar certo, a tendência é piorar, não vai dar tempo, a desonestidade sempre vence. Então, nós vamos ser bombardeados o tempo todo com esse tipo de pensamento. Mas se a nossa fé for realmente uma fé resignada, uma fé raciocinada, que já conseguiu entender que nós podemos rebater esses pensamentos negativos e que nós podemos nos fortalecer, podemos beber na experiência de Jesus, nós não vamos deixar nos envolver nesses pensamentos negativos. E com certeza as nossas vibrações positivas vai fazer com que modifique todo o ambiente que nos cerca, que nos proporciona condições de trabalho. Então o amor em movimento, a fé vai fazer nos movimentar cada vez mais. Precisamos acreditar no trabalho do bem. Não podemos desistir porque outros não acreditam. Se nós temos a oportunidade, se nós temos fé que aquilo realmente é necessário, sigamos em frente. E que Jesus nos fortaleça hoje e sempre, porque o seu amor é maior. Obrigada. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência
e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.